Bom dia, hoje é dia 26 de setembro de 2025. Eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Estamos aqui para mais um Auris Podcast Macro. Uma semana bastante interessante em termos de acontecimentos na economia internacional, não por conta de números muito diferentes da expectativa, mas algo que vem acontecendo aí nas semanas mais recentes, que vem suscitando alguns questionamentos, algumas dúvidas sobre a história do dólar fraco, né, que temos destacado bastante aí ao longo do ano todo, desde dezembro do ano passado, que a gente observa um enfraquecimento da moeda americana frente às principais moedas do mundo, inclusive países emergentes. O Brasil acho que é um claro exemplo disso, né? Nossa moeda aí agora por volta de 5,30, pouco mais, pouco menos, né? E qual que é o ponto aqui, né? Muito da história do enfraquecimento do dólar que a gente vem observando nesses últimos 8, 9 meses vem amparado em cima de alguns pilares, né? Um deles, talvez o principal deles, é que a gente observou ao longo do ano uma menor pujança da economia, da atividade doméstica nos Estados Unidos, né? Notadamente, o consumo ali em meados do segundo trimestre, início do terceiro trimestre, apontando para uma desaceleração maior do consumo das famílias, vendas varejistas um pouco mais fracas, né? Mas também com grande destaque para o mercado de trabalho, que conforme eu e Carlos Caval já comentamos aqui com detalhes nos últimos meses, né, mostrou aí números mais fracos que surpreenderam até mesmo o Banco Central norte-americano, que levou, né, a instituição a iniciar um ciclo de corte de juros na reunião desse mês. E em que sentido que a gente tem destacado aí essa dinâmica do dólar mais fraco, né? Dados semanais, consumo, indústria, mas se a gente pegar de 10 dias, 15 dias para cá, a gente vem observando uma melhora consistente dos indicadores americanos. Eu chamo atenção para o indicador semanal de pedidos de seguro-desemprego, é um dado que mostra quem está recebendo ou solicitando o benefício após a saída do emprego e após uma alta relativamente importante aí ao longo dos meses mais recentes. Nas últimas 2 ou 3 semanas, a gente também vem vindo numa dinâmica mais positiva, ou seja, de queda nos pedidos semanais de seguro-desemprego. Como esse é um dado que sofre poucas revisões da série histórica, né, a gente tende a considerá-lo bastante acurado no sentido de trazer informações em tempo real, do que está se passando na economia. Então a gente observou nesse período aí de 15, 20 dias uma melhora importante desse indicador. Mas não só, também tivemos a semana passada os dados do varejo de agosto sendo divulgados, mostrou uma alta maior do que se esperava. Hoje tivemos a divulgação dos dados de consumo das famílias para o mês de agosto também sendo divulgado, né? Além de considerar aí o consumo de bens, considera também o consumo de serviços, que é a parte significativa, mais importante da economia americana, e também com uma alta superior ao esperado para o mês de agosto, né? Subindo em termos reais aí 0,4% na comparação com julho. O mercado esperava uma alta de 0,2%. Então, né, mostrando aí que de fato a gente caminha para alguma melhora do consumo das famílias no trimestre corrente. Mas as notícias positivas, vamos dizer assim, pelo lado da atividade econômica nos Estados Unidos, não ficam por aqui. Também tivemos aí alguns indicadores cíclicos da indústria mostrando uma melhora ou alguma estabilidade à frente ao dado de setembro, que já estava num patamar um pouco mais forte. Observamos também alguns dados do setor imobiliário melhorando um pouco, ainda é um setor muito fragilizado de maneira geral, mas com alguma melhora. E também destacaria a segunda revisão do PIB do segundo trimestre. É um dado mais antigo, né? Estamos falando de algo que aconteceu ali entre maio e junho, né? Portanto, aí vários meses atrás,
mas que, só para você ter uma ideia, na primeira divulgação, na primeira estimativa do resultado do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos, o número estava indicando uma alta de 3% na comparação com o primeiro TRI. E após duas revisões, o número subiu para 3,8%, né? Então, sugerindo que aquele impacto maior que se imaginava das tarifas sobre consumo não foi tão forte assim como se imaginava no primeiro momento. Também, né, tivemos aí dados de encomendas de bens de capital mostrando alta forte aí no mês de agosto. Então, de maneira geral, dá para se falar aí que, em grande medida, quase a totalidade dos indicadores nos últimos dias nos Estados Unidos vieram pelo lado mais forte, tá? Por que isso é importante? Remetendo aí ao que eu disse no início do nosso comentário aqui, né? Muito do enfraquecimento do dólar vinha se pautando aí por uma atividade um pouco mais fraca ao longo de todo o ano de 2025. Se isso começa a ser colocado em dúvida, né, do ritmo de crescimento nos Estados Unidos, no sentido que pode ser maior do que se imaginava, ou uma reaceleração daqui para frente, a gente também tem que colocar em questionamento se a gente vai continuar observando um dólar mais enfraquecido frente à maior parte das moedas, né? Um jeito que nós economistas gostamos de olhar, né, e falamos muito, né, é que uma moeda, a relação entre uma moeda com uma outra moeda de algum país, né, geralmente tem uma correlação importante com o diferencial de crescimento entre os dois países, né? Pega, por exemplo, a moeda europeia, né, da zona do euro, que é a segunda moeda mais transacionada aí, nos mercados globais, a gente olha que o diferencial de crescimento dos Estados Unidos para a Europa veio se estreitando desde o começo do ano, né, no sentido da Europa se aproximar um pouco mais do ritmo de crescimento dos Estados Unidos, mais por demérito, né, do PIB americano do que méritos de revisões muito grandes do PIB europeu, mas isso contribuiu para que o euro se fortalecesse. Tá? Em alguma magnitude, isso também aconteceu com a maior parte dos países que a gente acaba analisando. Tá? E uma repercussão muito clara disso foi que, ao longo dessa semana, a gente teve uma revisão por parte do mercado do que se espera para o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. A gente terminou a semana passada com o mercado precificando 90% ou até mais de 90% de probabilidade de dois cortes de 25 pontos base pelo Fed nas últimas duas reuniões desse ano, e agora a gente já está olhando alguma coisa entre 70% e 75% de probabilidade de dois cortes de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Então, esses números fazem diferença, né? A percepção de que a economia americana talvez esteja um pouco melhor ou não tão ruim quanto se imaginava, né, faz com que, entre outras coisas, o Fed tenha que ser menos agressivo no ajuste dos juros, ainda mais que a gente sabe que teremos ainda um quadro inflacionário um pouco mais pressionado ao longo dos próximos meses, tá? Então, aí ficam questionamentos que, por hora, não temos as respostas, né, que se de fato é uma reaceleração da economia americana, se essa reaceleração é forte, se é alguma coisa mais branda, outras questões laterais que contribuíram para a depreciação do dólar ao longo do último ano também ficam sem respostas, mas caem muito na ideia de como que o presidente Trump vai continuar seguindo aí com a sua agenda econômica, de enfrentamento com as instituições, enfrentamento com o Fed, tentativa de demitir diretores. Enfim, tudo isso contribuiu para a queda do dólar e a gente está muito atento se essa dinâmica vai se manter, porque, de fato, se a economia americana reacelerar um pouco mais ao longo dos próximos meses, a história do dólar fica um pouco, a gente vai questionar um pouco essa dinâmica aí para os meses à frente. E nesse sentido, já trazendo até um pouco a história para o Brasil, e até tem um aspecto interessante, tivemos a divulgação essa semana do IPCA 15 referente a setembro, né? A preliminar da inflação de setembro foi divulgado, foi um número mais benigno do que se imaginava, né? O mercado esperava uma variação de 0,52% na comparação com agosto, foi 0,48%, portanto um pouco mais baixo, mas quando a gente olha os detalhes, por exemplo, núcleos, serviços subjacentes, né, a parte da inflação de serviços que vinha muito pressionada, a gente teve um número bastante benigno,
uma inflação de 0,04% na comparação com agosto. O mercado esperava algo ali perto de 0,30%, então foi bem melhor do que esperado, bem mais baixo do que esperado. Ainda que em 12 meses a inflação se mantenha aí perto de 6,7%. Mas qual que é o ponto aqui? Claramente era um dia para que essa divulgação bem mais benigna que esperado, principalmente pelo lado qualitativo, fizesse com que trouxesse algum impacto sobre os juros futuros, né, sobre o que se esperar sobre a dinâmica da política monetária aqui no Brasil. E mesmo com um número bem mais baixo do que o esperado, principalmente na parte de serviços, os juros futuros subiram, né? Exatamente porque neste dia tivemos essas informações mais altistas, mais pressionadas de atividade nos Estados Unidos. Tudo isso para dizer que é o seguinte: a gente, o mundo, o Brasil, os países emergentes, até mesmo os países desenvolvidos, continuam muito pendurados na história do dólar fraco e da possibilidade da dinâmica da economia americana seguir enfraquecida. Caso isso seja revertido, isso terá implicações sobre juros nos Estados Unidos, juros no mundo inteiro e, portanto, também na dinâmica do dólar, certo? E nesse sentido, acho que acho que vai ficando claro, entre outras coisas, que o peso do cenário internacional na definição dos rumos da política monetária no Brasil, os rumos aí, eventualmente da política fiscal também no Brasil, vão depender muito do que vai acontecer com o dólar ao longo do tempo. Por hora, é difícil cravar qualquer coisa aqui. A nossa sensação, olhando alguns indicadores técnicos, não olhando tanto mais atividade agora nessa parte da análise, mas olhando questões técnicas, é que o mercado segue bastante vendido no dólar aqui no Brasil, lá fora também, se a gente olha os dados de derivativos operados no mercado em Chicago, o mercado segue bastante vendido em dólar, e isso normalmente coloca um piso aí para uma depreciação maior do que a gente está vendo. Então a gente tem fatores econômicos e fatores técnicos que talvez nos levem a acreditar aí que o dólar em nível global e talvez em nível local estejam perto de um piso aí, claramente, não podemos cravar aqui que isso venha acontecer, mas nos parece que a simetria está mais jogada para um lado do que para o outro. E aqui também acho que vale a pena um comentário sobre a decisão de política monetária no Brasil que a gente teve na semana passada, né? Fizemos um podcast, eu e Carlos Caval, comentando a decisão, mas também nesta última terça-feira tivemos a divulgação da ata referente à reunião da semana passada do Copom, onde a gente viu um detalhamento, os argumentos usados pelo colegiado para manter os juros, e de maneira geral o documento foi muito em linha com a decisão que a gente já tinha visto na quinta-feira da semana passada, na quarta-feira, perdão, da semana passada, mas trouxe aí uma convicção de que o colegiado do Banco Central como um todo, os diretores, tem jogado muito na direção conservadora, né, de não tentar celebrar muito esses números mais benignos de inflação, queda das expectativas, um ponto interessante, também tivemos na semana o relatório trimestral de inflação divulgado ontem, que mostra o porquê que o Banco Central não fez maiores revisões baixistas no seu cenário de inflação, apesar dos números mais benignos de curto prazo. Isso ficou jogado muito em cima daquilo que nós chamamos do hiato do produto, né? A diferença entre o que a economia pode crescer potencialmente e o que ela de fato está crescendo. E o Banco Central revisou isso para mais para cima. Então, o Banco Central antes julgava que a economia estava crescendo aí cerca de 0,5% acima do seu potencial. Isso foi revisado para 0,7%. E quando a gente tem uma economia crescendo acima do seu potencial, isso acaba gerando inflação. Então, esse é um dos motivos que está levando o Banco Central a ser mais cauteloso, impedindo ele de sinalizar qualquer abertura de cenário para cortes de juros no curto prazo, e fazendo com que, de maneira geral, a visão ainda seja de uma inflação relativamente pressionada aí nos próximos meses. E uma dificuldade grande das expectativas se assentarem num patamar mais baixo do que a gente tem visto aí ao longo dos últimos meses. Acho que aqui vale também comentar que, nesse sentido, se há algumas semanas atrás
trabalhávamos com a ideia de que estava se abrindo uma possibilidade, uma janela para o Banco Central eventualmente cogitar uma redução de juros já em dezembro. Acho que essa janela vai se fechando, né? E talvez até hoje, dependendo de como a gente encara esses números, até mesmo essa questão do dólar, questões fiscais aqui no Brasil, e até esse posicionamento mais duro do Banco Central, nos parece que a simetria talvez tenha se mudado um pouco mais para o lado de que, em não iniciando o corte de juros em janeiro, talvez seja mais provável março do que propriamente dezembro, né? Então, parece que tem uma simetria para ser mais tarde do que mais cedo o início do ciclo de cortes aqui da Selic aqui no Brasil. Bom, acho que eu falei aqui, tentei colocar um pouco a ideia de que nas próximas semanas será bastante importante averiguar se de fato existe uma novidade quanto à dinâmica do dólar, né, no cenário internacional, quais as repercussões aqui dentro, porque de maneira geral muito da dinâmica dos ativos de risco tem dependido em grande medida desse cenário americano, do cenário do dólar. Fico por aqui, agradeço a todos e todas, um ótimo final de semana e até uma próxima.